Olá galera, tudo bem? O vídeo de hoje foi sugerido pelo irmão que atende pelo nome de Mordomo Servo. Ele disse: caro irmão Newton, gostaria que me fosse explicado Hebreus capítulo 10, verso 25, pois dizem que se você não estiver na congregação, não será salvo. A quem está sendo dirigidas aquelas ordenanças? Carta aos Hebreus capítulo 10, verso 25. Não abandonando a nossa congregação. Em outras traduções, não deixem de congregar, ou não deixem a nossa congregação, ou até mesmo não deixem de congregar-se, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Para compreendermos o que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 25, é necessário que venhamos compreender o corpo doutrinário da carta aos Hebreus. E em primeira instância é necessário enfatizarmos que ninguém sabe quem propriamente escreveu a carta aos Hebreus. Especula-se muito que foi ou Paulo ou Silas, mas disse Orígenes no século 3 que só Deus sabe quem realmente escreveu a carta aos Hebreus. A quem foi direcionada a carta aos Hebreus? A carta aos Hebreus foi direcionada aos judeus neófitos, ou seja, judeus novos convertidos que deixaram o judaísmo e todas as suas práticas litúrgicas e toda a sua ritualística sacrificial e começaram a seguir os ensinamentos do Messias. Quando foi escrita a carta aos Hebreus? Acredita-se que a carta foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Este foi o ano que Tito Vespasiano, juntamente com suas tropas romanas, invadiram Jerusalém e, segundo Flávio Joséfo, mataram mais de 1 milhão de judeus e destruíram o templo. Por que acredita-se que esta carta foi escrita antes da destruição do templo? Porque a cultura judaica e o sistema sacrificial do Antigo Testamento são muito evidentes na carta. Quando a carta foi escrita, Timóteo ainda estava vivo. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 23, pois o escritor da carta aos Hebreus menciona Timóteo. Qual o propósito da carta escrita aos Hebreus? O propósito da carta escrita aos Hebreus era mostrar aos recém-convertidos hebreus que Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que a lei, Cristo é maior que Arão e maior do que o sacerdócio levítico. Ou seja, o propósito da carta aos Hebreus era mostrar a superioridade, a supremacia do Messias, sendo que eles não precisavam mais fazer a ritualística, todo aquele conceito sacrificial do Antigo Testamento para terem acesso ao Pai. Mas o acesso ao Pai é diretamente através do Cristo. Então quer dizer, não deixem de congregar como é o costume de alguns. Isso quer dizer que alguns hebreus, novos convertidos, neófitos, que estavam aprendendo os caminhos do Messias, aprendendo os princípios básicos da fé messiânica em ajuntamentos messiânicos que não eram templos de alvenaria, não eram templos de pedra, não eram denominações com todo aquele conceito litúrgico judaico cristão, não eram. Era um ajuntamento onde os irmãos repartiam o pão material e repartiam o pão espiritual, que é o Messias. Esses irmãos estavam oscilando na fé e estavam indo na conversa dos judaizantes que estavam ali infiltrados no meio da congregação, no meio dos irmãos, e estavam dizendo que para eles chegarem ao Pai, para eles terem acesso ao Pai, era necessário que fizessem os sacrifícios da lei de Moisés, do antigo pacto, do Antigo Testamento. Então, o escritor aos Hebreus escreveu dizendo o seguinte: não deixem a congregação, ou seja, não é necessário voltar para a antiga aliança, não é necessário ir
para o templo de Jerusalém, porque a adoração agora é em espírito e em verdade. Não deixem a congregação. Ou seja, nós sabemos que os líderes religiosos usam muito esse texto para prender as pessoas nas denominações. Então, quando o pastor da sua denominação ele lhe disser: olha, não deixe a congregação, senão você não será salvo, você dirá o mesmo: pastor, é o seguinte, esta mensagem de Hebreus capítulo 10, versículo 25, não é para nós. Hebreus capítulo 10 e 25 não está dizendo não deixem a denominação, até porque denominações não existiam naquele tempo. Denominações são obras de homem. O escritor aos Hebreus estava dando conselho aos irmãos daquela época para que eles não deixassem de congregar-se com os outros irmãos nos acampamentos messiânicos para repartir o pão material e o pão espiritual, que é o Messias, para voltar ao judaísmo, para apostatar da fé no Messias. É isso que quer dizer Hebreus capítulo 10, versículo 25. Eu acho que ficou explicado.